Shalom, queridos, graça e paz, bom dia, mais um dia de graça, mais um dia de bondade, mais um dia de misericórdia da parte do nosso Deus maravilhoso e poderoso. E nessa manhã de graça, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, estou aqui para juntos estudarmos as Escrituras, estudarmos a Palavra do Eterno. É verdade, essa semana, esses trimestres estamos estudando a revista de Tiago. Eu creio que você tem a sua. Tiago, a fé em ação. Estamos na aula 6. Na verdade, falamos na última aula que eu ministrei. Falamos desses dias difíceis de provação, tentação, esses dias que a igreja tem vivido. E nada melhor do que estudar no contexto que estamos vivendo a nossa fé. Sobre a fé, sobre a palavra, colocar a fé em ação, colocar a palavra em ação. Amém? Então pegue sua Bíblia, pegue sua revista, você que tem. Se você não tem, você pode pedir lá nos grupos da igreja, para que a nossa secretária providencie, passe para mim o seu pedido e a gente tente viabilizar uma forma de chegar até você a sua revista. Bom, então vamos lá, aula número 6, praticando a palavra. Olha, é uma aula bastante proveitosa, bastante interessante. Vou tentar não me alongar muito, porque é um tema que remete assim para ficarmos um bom período falando sobre a prática da palavra, falando sobre a palavra, falando sobre a bondade, vontade, misericórdia, graça, tudo que envolve as Escrituras. Ok? Mas vamos nos ater a essa prática hoje da palavra, o que Tiago fala. Amém? No capítulo 1, do verso 19 ao verso 27, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura, o qual diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Grife aí este verso 21, que nós vamos debater e conversar muito sobre este versículo. 22. E sede cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, grife essa parte aí, queridos. Antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Interessante, Tiago, meu Deus. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião pura, perfeita, que agrada ao Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e aqui contempla o pobre, o necessitado, contempla todos aqueles que estão neste momento de dificuldade. Não há momento melhor na humanidade, no processo da humanidade, o qual nós estamos vendo na nossa geração, para a igreja expressar a verdadeira religião. Não só de palavras, mas de ações. Guardando da corrupção do mundo e expressando o verdadeiro amor do Pai. Estendendo as mãos, socorrendo,
auxiliando nas tribulações os órfãos e as viúvas. Feche seus olhos. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e graça nesta manhã para juntos ouvir, entender, guardar e praticar a Tua palavra. Este é o meu pedido, este é o nosso pedido, este é o meu desejo, e eu creio que é o desejo da Tua noiva, da Tua igreja, dos Teus santos, dos Teus filhos, em nome de Jesus. Guardando a palavra. Querido, a palavra do Eterno, ela é um poço que jorra, uma fonte, melhor dizendo, inesgotável, que jorra água, e água purificadoras, águas limpas, é uma riqueza. A palavra do Eterno, que nós costumamos chamar as Escrituras, o Antigo, o Novo, a Bíblia, é uma riqueza inesgotável de sabedoria, de vida, é uma fonte inesgotável. Sendo que essa fonte, ela requer um cuidado na hora que você vai lá buscar essa água. Ela requer atenção, ela requer que a gente tenha um cuidado para extrair. Não é verdade? Dentro da palavra do Eterno, e eu quero hoje trabalhar nessa manhã alguns pontos, alguns resultados oriundos da palavra de Deus. Por que palavra? Porque lei, Torá, mandamento, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, tudo isso envolve a fonte inesgotável de saber, a fonte inesgotável que o Eterno tem para nossas vidas. Porque primeiro, queridos, eu quero, antes de entrar aqui nos resultados da palavra, em dois pontos bem básicos, que senão a gente vai se estender muito, Deus fala. Deus fala, gosta de falar, e detalhe, como diz Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes. Vamos ver. Abra lá sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, verso 1. Diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Então Deus gosta de falar. A sua palavra expressa o seu caráter. A sua palavra expressa a sua vontade. A sua palavra expressa os seus projetos. A sua palavra expressa os seus desígnios. A sua palavra expressa o seu domínio sobre os reinos. Mas ele falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aí é que está o cuidado. Eu falei anteriormente. A atenção. Porque Deus fala, de muitas maneiras, falou, e continua hoje falando, continua, mas hoje ele só tem uma forma de falar. E essa única forma se chama Jesus Cristo de Nazaré. É a forma que Deus, nestes últimos dias, falou-nos, através do Filho. E os resultados? A palavra de Deus e seus resultados. Ela é poder. A palavra de Deus é poder. Deus é poder. A palavra de Deus, no capítulo 1, verso 21, Tiago, ele vem trazendo para nós alguns detalhes que nós precisamos atentar. Nós precisamos, assim, parar e analisar. Primeiro ponto que ele diz que nós temos que rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia. Depois ele vem e fala que nós receber com mansidão a palavra que em nós foi enxertada. Que palavra é essa que foi enxertada em mim e você? Que palavra é essa? Palavra da salvação, porque ele termina o versículo falando, a qual pode salvar a vossa alma. E entenda que essa palavra que a vossa alma, ela no seu contexto, ela no original, ela quer falar do homem real, da totalidade, a vida integral do ser humano. Porque no hebraico, essa palavra alma também quer dizer nefesh, quer dizer também vida. Então ela pode salvar a sua vida, ou ela é o homem por completo. Então a palavra de Deus, ela gera resultado. E um dos resultados que a palavra de Deus foi expressa na cruz do Calvário, que ela foi enxertada em nós, é para a salvação da nossa alma.
E esta palavra, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser pregada, ela tem que ser vivida. Por quê, queridos? Porque é pela pregação desta palavra, chamada Boas Novas, a pregação da palavra, ao qual, entrando nos ouvidos dos seus ouvintes, que ela gera vida. Mas reflita comigo. Desde a época da igreja primitiva, avançando os tempos, as eras, chegando aos nossos dias. Não quero me alongar muito em cada período, mas chegando aos nossos dias. Estamos vivendo em dias no qual a palavra tem sido anunciada largamente e amplamente. Meios de comunicação escrito, televisivo, radiofônicos, mídias sociais, igrejas espalhadas, principalmente na América Latina, na América do Sul, no Brasil, no estado do Rio, em São Gonçalo, um dos municípios com maior número de igrejas do estado do Rio de Janeiro. Quantas igrejas, quanta gente pregando. Mas será que essa pregação tem surtido efeito? E por quê? Aí é uma pergunta, uma palavra minha agora, do pastor Newton. Por que ela não tem surtido efeito? É o início do versículo 21. Rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Nunca houve com urgência tanta necessidade de expressarmos a nossa fé na sociedade. Porque a sociedade não quer mais ouvir mensagens tão somente bonitas, eloquentes ou mensagens bem elaboradas, textos bem elaborados. Ela quer ver, como a igreja de Antioquia viu. Quando a igreja de Antioquia viu essa palavra sendo enxertada nos discípulos com vida, com abundância, eles pregavam sobre amor e viviam amor, eles pregavam sobre misericórdia e viviam misericórdia, eles falavam sobre perdão e viviam perdão, eles falavam sobre bondade e viviam a bondade, benignidade e estendiam as mãos, eles repartiam tudo entre si, não havia necessitados, a ponto de olharem eles e falarem, pô, vocês ensinam que esse Jesus perdoa e vocês agem da mesma forma. Vocês ensinam que esse Jesus é misericordioso e agem da mesma forma. Isto é viver a palavra. Isto é pregar a boas novas. Não adianta eu de púlpito falar de perdão e no momento, no meu cotidiano, no meu trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia, no vizinho, com um amigo, eu não agir com perdão. Eu vou estar sendo incoerente com a palavra que eu preguei, que eu anunciei, mas eu não vivo. É isso que Tiago está tentando mostrar aqui desses versículos 19 ao 27, que nós vamos tentar esmiuçar nessa manhã. É pregar com a nossa vida, anunciar com as nossas ações, mostrar a diferença daquele que conhece a Deus e daquele que não conhece a Deus. É mostrar que verdadeiramente Jeremias 31, 33, com João 3:3, fala do novo nascimento e fala da nova aliança escrita no coração. O novo nascimento faz realizar a promessa feita a Jeremias 31, 33, que o Eterno diz que vai escrever as suas leis nos nossos corações. É isso que ele está falando aqui, que ela foi enxertada, ela foi escrita no nosso coração, para a nossa salvação. Nós temos que colocá-la em prática, para que esta mensagem anunciada e vivida venha salvar não só a nossa vida, mas aqueles que veem, ouvem e percebem. Estão entendendo a grandeza que é praticar as Escrituras? Praticar a palavra? Vamos continuar. A palavra que serve para salvar, que Tiago está falando aqui, que pode, que vai salvar a vossa alma. E ele continua falando de uma forma tão maravilhosa que ele fala assim, olha, dá um salto aí lá no verso 25, que ele fala assim, ó, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A palavra de Deus traz felicidade. Meu Pai,
Muitos procuram felicidade em carro, em negócios, em casamentos, em filhos, em empresas, em ter diplomas, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Procuram felicidade em muitos lugares, mas nós, povo escolhido de propriedade particular e comprada por um alto preço, esta propriedade foi comprada e esta propriedade é você e sou eu. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós que nos chamamos pelo seu nome, povo do eterno, temos esta felicidade ao nosso alcance. E a chave está aqui, querido. Muitos buscam felicidade em realizações, não estou dizendo que isso é ilícito. Você buscar uma graduação, você buscar uma realização profissional, um bom casamento, um bom emprego, a sua empresa ser bem sucedida. Mas no final das contas, tudo isso será vão se a verdadeira felicidade não estiver com você. E a verdadeira felicidade só é possível quando praticamos a palavra de Deus. É isso que o Tiago está falando aqui, olha. Para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido. O que ele está querendo falar para mim e para você? O que as Escrituras estão querendo falar para nós nesta manhã? Que devemos atentar para todo o ensino, para toda a palavra. Ser ouvinte é ouvir, entender, guardar e praticar. É isso que é o contexto aqui. Quando eu consigo entender essa temática, essa dinâmica na estrada da vida, essa dinâmica no meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha empresa, no meu trabalho, na empresa onde eu trabalho, na minha vida particular, na minha vida profissional, educacional, familiar, quando eu entendo essa dinâmica, que eu ouço a palavra, eu entendo esta palavra, eu guardo esta palavra e esta palavra sendo guardada com entendimento, por isso que Paulo fala aos Romanos 12, 1, que devemos adorar a Deus com entendimento, com uma mente transformada, com culto racional, é saber o que eu estou realizando, saber o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque... Por quê? Ah, por que você faz isso? Porque a instituição mandou? Por que você faz isso? É porque é o meio do evangélico viver? Por que você faz isso? Ah, porque me disseram que tem que ser assim? Por quê? Você tem que entender, querido. Você tem que entender por que você não mente. Você tem que entender por que você não adultera. Você tem que entender por que você não rouba. Não é isso que Paulo fala? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui. Você tem que entender. Não é somente regras, tabus e editos morais, não. Você tem que entender, quando você entende, você guarda, você pratica. É a mesma coisa com o jejum, é a mesma coisa com a dieta alimentícia que as Escrituras falam. Quando você entende o processo físico, você entende o porquê daquelas leis físicas ali, você vai guardar e vai praticar e vai poder fazer o quê? Entender melhor as espirituais. É isso que Tiago está falando. Não adianta você sentar, ouvir, ler e você não entender, você não guardar e você não praticar. Vai ser a mesma coisa que nada. Mas aquele que guarda, aquele que entende, aquele que pratica, este é feliz. É isso que Salmo 1 fala. Versículo 3. Bem-aventurado, feliz. Vamos ler Salmo 1. Salmo 1. Abra lá comigo rapidamente. Salmo 1, capítulo 1, vamos lá aqui. 104, 7, aqui, 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a felicidade de ser obediente, é o gozo da alegria que nos toma um êxtase de que você é perfeitamente liberto, livre. O que ele está querendo falar aqui? Para a lei perfeita da liberdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas eu posso. E não me deixarei dominar por nada. Este é o livre. O que é a pessoa livre, verdadeiramente perfeita
e livre é aquele que olha, deseja, sabe se é certo ou se é errado. Ele vai ter o quê? Discernimento. E ao discernir, ele não deixa se dominar. Ele passa pelo filtro. Qual é o filtro? As Escrituras. Qual é o filtro? A palavra de Deus. Isso agrada a Deus? Isso é correto? Isto convém? Isto não convém? Ah, mas eu desejo, mas eu quero, a minha carne deseja, a minha carne fala, o meu instinto, o meu... Aí você vai vir com aquele monte de coisa na sua cabeça, na sua mente, e você vai parar e vai analisar. Não, peraí. Isso não agrada a Deus. Isso não é bom para a minha vida. E aí você não faz. Isso é ser livre, é ter domínio próprio, é exercer a liberdade conquistada na cruz do Calvário. João 8,31, se fordes os meus discípulos, conhecereis a verdade. Aí no 32 ele fala, e a verdade vos libertará. No 36 ele vai falar, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê, querido? Livres para ser um ser humano na sua totalidade, perfeito, igual a Cristo Jesus. Chegaremos nesse patamar de perfeição, de glória em glória, de fé em fé, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Isso quando vencermos o último estágio, que é derrocada verdadeiramente final da morte e do pecado e transformados. Mas até lá a gente pode usufruir desta benevolência, que é a alegria de andar, de viver em liberdade. Mas como? Confessando, entendendo, guardando e praticando a palavra. Não sendo apenas ouvinte. Ouvir que deve estender as mãos, mas não é o momento de estender as mãos. Você que tem condições, não estende. Que tem que perdoar e não perdoa. Que tem que ter misericórdia. O amor que as Escrituras ensinam, ele é pautado em ações. Por isso que muitas escrituras, você vai ver na tradução que foi do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim chegou para nós, foi inglês, espanhol, chegou até a nossa língua, está lá caridade. Porque a caridade, ela expressa ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor que fica no pensamento, que fica nas palavras, que não gera ação, isso é um amor filosófico de pensamento grego. Romano, um amor que é egoísta, hedonista, que só pensa no prazer próprio. Isso não é amor bíblico, não é amor cristão. O amor cristão, ele tem que sair da esfera pessoal e ir para a ação, para o campo. É isso que Tiago está falando. Não ser ouvinte, mas ser praticante. Amém, querido? Esse é o exemplo da felicidade, é quando você tem o seu relacionamento, tem tudo pautado nas Escrituras, na palavra, reconciliado com Deus. Que quando, queridos, eu acredito que não seja só um sentimento meu aqui, entre nós aqui conversando. Acho que quando você vence uma batalha pessoal, você vence aquele vício, você vence aquele momento que você sempre perdia. Você sabe o que eu estou falando? Que você lutou durante anos e você falava, eu não consigo me libertar, eu não consigo viver, eu não consigo perdoar, eu não consigo olhar na cara daquela pessoa, eu não consigo ver essa situação, eu não consigo... Então são vários eu não consigo, são vários... Aquilo que nos dominava, que quando passava pela sua mente, você já se enchia de ira, você enchia de desejos ilícitos. E aí você chega num nível que as Escrituras, você entende as Escrituras, que você não faz, não é porque você tem medo do inferno, ou porque você tem medo do castigo, você não faz, ou você luta para não fazer, porque você ama a Deus, porque você sabe que se você fizer, você vai ofender a santidade dele. Então, procure mudar a tônica e a temática. Por que você não faz isso ou aquilo? Não quero enumerar aqui questões pessoais nem pecado. Por que você não adultera? Porque eu tenho medo do pecado e isso vai me levar para o inferno. Se você pensar só assim, vai chegar um momento que você vai ceder. Mas quando você envolve isso aí com a santidade do eterno, por que você não faz a mentira? Por que você não faz o ilícito nas propinas, nos seus negócios? Por que você não rouba a empresa? Bem, eu não roubo porque eu vou estar manchando o nome do meu Deus vivo.
porque eu vou estar ferindo a santidade daquele que me amou, porque eu vou estar jogando na cruz do Calvário tudo aquilo que Jesus fez por mim fora. E ele não merece isso. Eu não faço, não é porque eu tenho medo do inferno. Eu não faço porque eu amo a Deus. Vê como é diferente? Então, quando você começa a ser praticante, por que você perdoa aquela pessoa que já te machucou tantas vezes? A questão não é ela, a questão sou eu. Cada um dá aquilo que tem. Cada um oferece aquilo que está cheio. Amém? Então, é a parte, eu costumo falar que quando eu guardo a mágoa, é a parte humana. Quando eu libero o perdão, é a parte divina. Mas quando a mágoa é guardada, me leva para a vingança, aí é a parte humana com a parte carnal potencializada pelo diabo. Então, meu querido, a raiz de amargura, muitas vezes, nos leva a caminhos tortuosos. E aí você está sendo só ouvinte, porque não liberou perdão, porque não liberou a graça, porque não liberou o amor, porque não estendeu as mãos, porque não ajudou quem precisava. Você é só ouvinte. Vamos continuar, porque esse ponto é maravilhoso demais e eu amo demais essa parte, mas só que nós temos mais assunto para falar e vamos embora, vamos continuar, amém? Então, a palavra de Deus, ela gera 2 resultados para nós nessa manhã: salvação e felicidade. Felicidade quando ouvimos, entendemos, guardamos e praticamos. Praticamos na obediência, praticamos na benevolência, na benignidade, na bondade, na mansidão, no perdão, no domínio próprio, na fé, na fidelidade. Amém? Olha aí. E quando entendemos, porque você tem que entender, querido. Se você não entender, você não guarda. Se você não entender, não guardar, você não pratica. Por isso que a gente vê pessoas dentro de um ciclo ali viciante, viciado, num ciclo que vive caindo nos mesmos erros. Por quê? Porque ela não entende, ela não entendeu o processo da palavra que foi enxertada. Está lá no verso 21, a palavra em vós enxertada. Jeremias 31, 33, leia lá. João 3,3, leia lá, Jesus falando com Nicodemos, o nascer de Deus, o nascer de novo. O que é esse nascer? É a palavra escrita no nosso coração, regenerado. O Espírito nos vem, traz ali o perdão da cruz e nos enxerta a palavra, nos regenera. E aí você tem que praticar. Amém? A palavra do homem e seus cuidados. Os cristãos, aí vamos entrar agora num campo que Tiago ele começa a trabalhar na responsabilidade individual. Esta é a palavra. É a minha palavra, a sua palavra, a nossa palavra, a minha responsabilidade, a tua responsabilidade, a nossa responsabilidade. Quando eu falo minha, sua, nossa, é porque tudo um contexto. Eu tenho a minha palavra como cidadão, tenho a minha palavra como chefe de família, tenho a minha palavra como profissional, tenho a minha palavra como ser social. Então tudo isso envolve ações. Né? Temos a nossa palavra como instituição religiosa, como pastor, tudo isso tem um peso. E aí Tiago vai entrar agora num aspecto muito interessante. Até então ele estava falando o quê? Das escrituras, da palavra enxertada, da palavra que é para salvação, da palavra segundo a sua prática, não sendo somente ouvinte, mas praticante, ela nos traz a alegria, ela nos traz a felicidade, não é verdade? Quando você olha para trás e vê como eu era, depois da palavra que foi enxertada, como eu passei a ser, e hoje eu consigo domínio próprio, hoje eu consigo me dominar, hoje eu consigo exercer o perdão, exercer a prática do amor, da benevolência, da caridade, e aí isso traz um gozo, traz a alegria disso que ele está falando, isso tudo através da palavra, do processo que a palavra entra e ela vai lavando, ela vai limpando, e aí mas só que chega um momento, aquele momento lá de João 13, lembra? Que Jesus fala assim, me vê agora, saltou a mente aqui, eu vou falar para vocês. Jesus fala assim para os seus discípulos antes da ceia, da Páscoa, olha, vem aqui que eu vou lavar os pés de vocês. Aí Pedro vai, se salta aqui, não, negativo, não sei o quê. E Jesus fala, não, vocês não precisam lavar da cabeça aos pés não, Pedro, porque vocês já estão lavados pela palavra que vos tenho falado, mas são somente os pés. Qual é esse simbolismo que eu quero trazer rapidamente para nós? É a parte humana que toca a terra.
É os nossos pés. Então é para nos mostrar que nós estamos aqui, nós não somos daqui, somos seres espirituais, transformados, regenerados, mas ainda tocamos esta terra. E ao tocar esta terra, os nossos pés simbolizam isso. A gente tem que estar sempre lavando os pés uns dos outros pela palavra, pela bondade, pelo serviço, pela humildade, mas também fala sobre as nossas ações. E é isso que Tiago vai trazer aqui. Olha aí o verso 19. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio para se irá. Nesse sentido, é importante ouvir bem a palavra para falar melhor. Aqui o contexto, o autor aqui traz do contexto da pregação. Você aprender, você ouvir, você ser ensinado, você sentar para aprender, estudar, você ouvir bem o ensino, ouvir as escrituras, e aí você depois fique de pé para falar. É verdade? Porque tem gente hoje em dia que vem para os evangelhos, que vem para a igreja, perdão, que vem para o reino, e ele não quer ouvir ninguém, ele acha que ele é autossuficiente, que ele já pode pegar o livro, ler e já sair falando. E é por isso que nós temos tantas aberrações por aí hoje. É verdade, muita coisa que a gente fica de cabelo em pé. E eu já nem tenho mais nem cabelo para ficar em pé, né? Mas cada coisa que a gente escuta, cada coisa aí que a gente... Por quê? Porque a pessoa não ouviu, não foi ensinado. Paulo fala a Timóteo que todo obreiro ele deve manejar bem a palavra da verdade. Para manejar bem a palavra da verdade, ele tem que ser o quê? Ensinado, ele tem que ouvir. Primeiro a gente senta para ouvir, senta para ser ensinado, depois fica de pé para ensinar. Esse é o processo. Mas eu quero trabalhar com uma outra temática aqui. Eu quero fugir um pouquinho aqui do que o texto fala, que ele fala muito sobre isso, sobre o ensino, sobre o ser tardio, né, pronto para ouvir. É a pessoa que ela está aqui para... Ela é maleável, ela está sempre disponível para o ensino, para tirar os seus dogmas, os seus achismos, pronto para ouvir. O que é uma pessoa pronta para ouvir? É aquela pessoa que se desarma, é aquela pessoa que está pronta para ouvir o ensino. Ela não fica dentro daquela caixinha porque eu aprendi assim dos meus avós, dos meus antepassados. Eu aprendi assim da onde eu vim, eu aprendi assim, então... Queridos, olha, tem muita coisa que nós aprendemos dentro das instituições religiosas, que quando você vai se aprofundar, você vai ver que foge à prática. Não é verdade? Então, a gente tem que estar apto. Eu aprendi muitas coisas, mais nessa caminhada de mais que eu estou aprendendo. Aí daqui a pouco eu pego uma leitura, pego uma outra revelação, eu vejo, rapaz, isso aqui que eu aprendi, poxa, tá meio diferente do que isso aqui. Se eu não estiver pronto para ouvir, eu vou rechaçar o novo. Eu vou rechaçar aquilo que está vindo como revelação nova. Não uma revelação nova, porque Paulo mesmo fala que não vem a revelação do Evangelho, mas de ensino, de estudo. Uma pessoa que vem e consegue trazer uma perspectiva, uma abordagem diferenciada. E a gente tem que estar pronto para ouvir, para aprender, para depois falar. Amém? E aí... Quando eu estou pronto para ouvir, tardio para falar, eu não vou falar precipitadamente. Este é o grande problema hoje no nosso meio. Pessoas que falam sem ouvir, pessoas que falam por achismo, pessoas que falam porque ouviu e não interpretou, não entendeu. É o que mais acontece. Pessoas que não entendem o que está sendo falado. E aí ela sai falando, ou muitas vezes nem ouve. Me disseram, e ela não ouviu. Então, se você não é pronto para ouvir, tardio para falar, com certeza a ira vai te dominar. Porque é uma sequência. Você escuta, você pondera, entende, coordena os seus pensamentos, junto com as escrituras, aí você fala. Mas quando você não faz isso,
você vai ser uma pessoa dominada pela ira. É isso que ele está falando aqui, olha, pronto para ouvir. Não fale de imediato, pense, pondere. Ok. E aí a ira não vai te dominar. Amém? Ele vai falar aqui também que o cristão deve despojar-se dessa ira. A ira que vem antes do processo cognitivo. Aquela ira que a pessoa é dominada, que está sem razão, fora da sua racionalidade, fora da sua humanidade. Essa é a expressão melhor que eu encontro agora. Né? Porque se você não escuta, meu amigo, você vai falar besteira, vai falar rápido, não vai organizar e você vai ser dominado pela ira. Pessoas dominadas pela ira são pessoas que não organizam seu entendimento, seu pensamento, e muito menos não escutam ninguém. Ela está de frente ao outro, está de frente de uma situação, pessoas estão falando, mas ela não está ouvindo. Está só entrando sons ininteligíveis nos seus ouvidos, mas não consegue organizar na sua mente, e aí ela não organiza quando vê ela ira. Ela fala, ela magoa, ela machuca, toma atitudes impensadas, decisões inesperadas, que depois ela fala, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí se envergonha. Por que se envergonha? Porque ela acha que ter paciência, ter domínio próprio, é botar a mão na cabeça, pastor, orar por mim, para eu ir, pá, com uma varinha de condão, vai lá, me desculpe a brincadeira, né? Pastor Nilton vai lá, vai orar por você, uma varinha de condão, pá, você vai ter paciência? Não é assim que funciona. Paciência não vem com oração. Me desculpe te decepcionar, vou fazer jejum, pronto, não vai. Paciência virá a partir do momento que você lê, entender, guardar e praticar. Aí você vai ser testado, você vai ser provado e vai ser, peraí, eu tenho que ouvir primeiro. Peraí, eu não posso sair falando antes de pensar. Peraí, eu tenho que organizar meus pensamentos, que são meus, que são dos outros e o que são das Escrituras. Eu vou cruzar as informações. O que a palavra de Deus diz? O que a sociedade diz? O que eu penso? Peraí, quem é que tem que prevalecer? Quando você faz esse processo cognitivo, automaticamente todas as taxas neurológicas, as sinápticas, as enzimas, tudo aquilo que está aqueles turbilhão na sua mente, as emoções, a bilis, pulsando dentro de você e o seu fígado injetando ali bilis no teu organismo, subindo as enzimas, aí você começa a pensar, a palavra de Deus começa a entrar, aí você, peraí, você já pronto para ouvir, aí você começa a ouvir a palavra de Deus, você vai lá ler, peraí, eu não posso, será que foi isso mesmo que a pessoa falou? Será que eu entendi correto? E aí você não é dominado pela ira. Ok? As Escrituras estão falando que essa ira aqui não é demônio, não. Muitos pegam e botam a culpa no demônio. Ah, foi o diabo. Não foi o diabo não, irmão. Desculpa aí te decepcionar. Ah, foi o diabo que me... Não foi o diabo não, irmão. Foi você que foi impaciente, não ouviu, não guardou a boca, não guardou a língua. Aí é fácil pegar e botar a culpa no diabo. É o que a maioria, 99% dos cristãos fazem. Eu faço também, a gente faz. Quem nunca fez? Não é verdade? Não estou querendo te acusar aqui. Quem nunca fez? Mas quando chega o entendimento, peraí... Ele está falando que eu que tenho que ter esse domínio, eu que tenho que parar para ouvir, eu que tenho que ser tardio para dar resposta e eu que não posso mirar. Isso está aqui dentro, é minha carne, são os meus desejos. Eu que tenho que guardar a minha ira. Ó, acalma teu coração, crede em Deus, acalma o teu coração, como Ele te perdoa, você deve perdoar. E aí você começa a organizar a sua mente. É verdade? Eu ouvi direito? Eu não ouvi direito? Peraí, é verdade isso? Quem foi que falou? Peraí, será que é isso que ele quis dizer? Então você começa a pensar naquilo que você ouviu, antes de dar a resposta. Quando vier a resposta, você já vai estar o quê? Com as taxas toda lá embaixo. Despojando-se de toda a ira. Que é muito fácil, irmãos. Termos uma vida descompensada, descompassada, desequilibrada, falar mais do que ouve, antes de ouvir, mal interpretado, entendeu mal e depois botar a culpa no diabo, botar a culpa na situação e muitos ainda têm coragem de botar a culpa no ciclano.
Eu agi assim porque minha esposa agiu assim comigo. Eu falei isso porque meu filho falou assim. Eu dei aquela resposta porque meu funcionário falou assim, meu patrão disse aquilo, o governo falou isso, por isso que eu agi dessa maneira. Tiram e fazem e cometem o mesmo erro de Adão, transferências de responsabilidade. O que Tiago está trazendo para nós nesta manhã é a responsabilidade das nossas ações. Falar sem maldade. Para fechar, verso 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, preste atenção, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Vê o link que ele faz? Do 19 que ele começa, que a gente estava falando há pouco, e agora ele vai fechar com uma religião vã. Aquele que não é pronto para ouvir, para ser ensinado, aquele que não guarda a sua fala, aquele que se ira fácil, a religião desse vai ser vã. Por quê? Porque ele vai enganar o seu coração. Por quê? Porque ele não refreia a sua língua. Ele não refreia a sua língua. Ele sai falando. E palavras vãs aqui são palavras que não trazem graça, que não traz conhecimento, edificação, que não glorifica a Deus, que não traz paz, que não traz consenso, que não traz esperança. Por quê? Porque ele está dominado pela ira. Se ele está dominado pela ira, não vai sair palavra de esperança, palavra de fé, palavra de perdão, palavra de amor, palavra de graça. E aí a religião desse é o que o Tiago está falando aqui? Vã. Por quê? Porque ele não refreou a sua língua. É difícil? Muito. Mas é possível? Sim. Praticar a palavra de Deus nos leva ao ponto de guardar a língua. Guardar. Ouvir. Organizar a mente, a nossa palavra, para depois falar. E quando falar com graça, falar com esperança, falar com fé, falar com amor, falar com palavras que edificam e não destroem, palavras que trazem consenso, reconciliação. Isso são palavras que edificam, que mostram quem realmente você serve. Se você serve a Cristo, se você serve a você ou se você serve ao mundo. As suas palavras, porque Jesus falou que a boca fala o que o coração está cheio. Paulo, ele diz que os convertidos devem falar palavras que edificam, que trazem graça aos que as ouvem. Quantos nesse debate das redes sociais que se dizem servos de Deus, que oram, que jejuam. Vi um vídeo recentemente de uma pessoa que se diz pastor, que estava no monte jejuando e orando pelo mal do presidente da República. Esse aí não consegue entender nada do que é autoridade, do que Paulo fala, carta aos Romanos, do que Jesus fala, do que Paulo retrata em várias partes, do que as Escrituras falam. Se eu não devo amaldiçoar o meu inimigo, como é que uma pessoa dessa vai ter alegria e felicidade se ela não consegue refrear? Que religião é essa? Quantos que não se dizem católico, evangélico, protestante, que se dizem ateu, que se dizem de outras religiões, vê um vídeo desse e para e pensa, que Deus é esse que esse camarada se diz pastor serve? E diz que ama, que tem que amar o próximo, ser benevolente, e faz um vídeo dizendo que estava no monte jejuando e orando pela derrocada, pelo mal de um chefe de Estado. Não quero entrar em questões políticas não, estou falando só de questões pessoais. É a mesma coisa. Quantos estão nas redes sociais aí falando daqueles que estão nesse momento de pandemia, pedindo a Deus, orando e falando, e porque estão enfermos, não estão enfermos, mas quando tudo isso passar, não vão nem lembrar de agradecer. Gente, isso é palavra vã.
porque eu estou me colocando numa posição de juiz. E a palavra diz que eu não devo me colocar na posição de juiz. Que palavra que tem que sair nesse momento? De esperança, de fé, de gratidão, de ensino. Falar nesse momento difícil, você que está passando, mas eu tenho convicção e certeza que Deus é conosco, que Ele vai nos guardar e que devemos ser gratos a Ele. Isso é a palavra que edifica. Falar que o outro está na imundícia e eu não, e eu sou melhor, isso é a palavra vã, irmão. Porque você está se colocando numa posição de julgamento. E nós não fomos chamados para isso. Não saia palavras de condenação da nossa boca. É isso que o Tiago está falando, que a gente tem que aprender a refrear a língua. Como disse São Francisco de Assis com seu discípulo, chama ele para fazer um evangelismo, assim conta a história. Eles saem do mosteiro, dão uma volta na praça e voltam. E o seu discípulo pergunta, mas nós não vamos pregar? E ele disse, pregue com a sua... Parafraseando o contexto para entendermos. Pregue com a sua vida. Se necessário for, use as palavras. Refreie a sua língua. As suas atitudes vão falar mais do que 1000 palavras. Gandhi, certa vez, falou para os ingleses, o seu Cristo eu aceito, mas o vosso cristianismo eu rejeito. Tem outra frase que eu gosto muito que diz assim, ó, o que fazes fala mais alto que eu não ouço o que dizes. Interessante, né? Então, refreie sua língua, meu irmão. Você tem vontade de falar? Segura ela. Não deixa ela estragar todo o teu contexto, toda a tua mensagem da sua vida. E aí ele vai terminar, para a gente finalizar, ele vai falar, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É praticar, é estender as mãos. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, como eu falei lá no início lá dessa mensagem, nós devemos e temos uma oportunidade única e ímpar em nossa geração de sermos igreja. Eu estou vivendo momentos difíceis, porque esses últimos 15 dias para mim têm sido muito difíceis, vou abrir meu coração para vocês. 90% de chance de ter sido acometido com esse vírus. Tenho passado muito mal, tem dias que eu acordo bem, tem dias que eu acordo um pouco complicado, como hoje eu passei ontem passei um dia um pouco mal. Teve dias que eu passei muito mal, mas não tem teste para todo mundo. Falta de ar, cansaço, dificuldade em respirar. Mas temos que continuar orando. Temos que continuar ajudando as viúvas, os órfãos, aquela que eu posso, que está na minha esfera de ajuda, eu tenho tentado ajudar. Se você pode, querido, estender as mãos com 1 quilo, leve lá na igreja. Você pode comprar um álcool gel e deixar lá na igreja para a igreja doar. Você pode comprar um alimento, tirar da sua despensa e levar lá na igreja para a igreja ajudar quem precisa. Porque nesses dias de isolamento, os cultos dominicais que nós fazemos no templo, isso tem impedido de pessoas levarem os seus recursos, levarem os seus auxílios, a sua ajuda. Mas se você pode ir lá, vá lá, leve lá o quilo, mande uma mensagem. Pastor Nilton, eu quero levar lá, eu vou mandar mensagem para o bispo, vou mandar mensagem para a secretária, e você vai lá e leva a sua ajuda. Porque quando as escrituras que o Tiago está falando aqui, que eram os mais necessitados da época, eram as viúvas e os órfãos, nas suas tribulações, porque não tinham ajuda do governo, aqui a gente pode contextualizar para o desempregado, para aquele que está, para a mãe solteira, para aquele que está sem o seu momento de ganhar o seu pão diário. É a oportunidade como igreja de fazermos a diferença, de, como ele termina aqui, falar, o cristão deve praticar a palavra. E eu quero deixar esse final aqui para você. Você que pode, exerça o bem. Você que sabe, faça o bem. Estenda as mãos.
em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Eterno te dê a paz. E que neste dia, essa mensagem faça você refletir, faça você pensar, você entenda, guarde e seja um praticante da palavra do Eterno. Shalom, graça e paz. Deus te abençoe.